noite a todos. Acho que está baixo. Vamos dar início à nossa reunião na noite de hoje, pedindo para quem tiver com seu celular ligado, que coloque, só no modo avião, dá um jeitinho, para que ele não faça nenhum ruído na hora, porque sempre distrai a gente, não tem jeito, Então, porque para a gente ficar conectado, realmente aqui, nesse momento a gente procurar esquecer realmente essa questão, é uma hora desligada, desse mundo virtual, embora a gente esteja utilizando, mas que a gente possa, realmente voltar nossa mente para o estudo da noite. Então, a página de preparo de hoje é do livro Vida Feliz, a lição 14, psicografia do Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles. Então, é a de número 15. Aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada. Há quem espere extraordinários momentos e ocasiões especiais que possivelmente não chegarão. Não será o que faças que te tornará grande e importante. Porém, como faças cada coisa que te transformará em valioso. A árvore gigante se origina em pequenas sementes. O cosmos é o resultado de partículas e moléculas invisíveis. Torna-te grande nas pequeninas coisas, a fim de que não te apequenes nas grandiosas. Joana de Ângeles. Então, que possamos agora colocar na nossa mente a figura do nosso Mestre Jesus, com aquele olhar que nos cativa, que nos serena o coração, apazigua os nossos sofrimentos. Que possamos nos deixar envolver por esses mensageiros de luz, para que tenhamos uma reunião tranquila e de aprendizado. Que possamos, neste momento, deixar sair de nós o que há de melhor, para que chegues a todos os irmãos que se encontram na aflição, sejam nos hospitais, em seus lares, onde haja um sofrimento, que essa luz que desce sobre nós possa aquecer os corações de todos os irmãos que se encontram em momentos de dificuldade. Abençoa, Pai, esta casa, que todos aqui, neste momento, encarnados e desencarnados, possamos receber as bênçãos do Pai. E assim, com a permissão dos mentores de nossa casa, de Jesus, nosso Mestre, e de Deus, nosso Pai, que possamos iniciar a nossa reunião doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, então, hoje o nosso estudo vai ser meio ambiente e espiritismo. Porque às vezes a gente acha assim, que não tem nada a ver, mas o que meio ambiente tem a ver com espiritismo? Então nós vamos ver que tem tudo a ver. E aí a gente começa com essa frase, de Martin Luther King, que fala: se soubesse que o mundo acabaria amanhã, eu ainda hoje plantaria uma árvore. Então, a gente vê assim que nunca é tarde para a gente plantar uma árvore. E a gente sabe quanto ela nos faz falta. Nos dias de hoje a gente está percebendo isso, Se estamos sentindo calor demais, então plante uma árvore, para poder dar uma melhorada. Então, seguindo adiante, meio ambiente e espiritismo. Primeiro, o que é meio ambiente? É o conjunto de todos os elementos, vivos ou não vivos, atuais ou passados,
que, não fazendo parte intrínseca do organismo ou grupo de organismos considerado, tem com ele ou eles relações diretas ou indiretas, interagindo no tempo e no espaço. Então, quando a gente fala aqui que é o conjunto de todos os elementos, vivos ou não vivos, a gente está falando o quê? Da vida orgânica e da não orgânica. Né? Então, as pedras, isso tudo também faz parte do meio ambiente. E todos os seres vivos, sem exceção. Então, a gente vê lá os vírus, as bactérias, também fazem parte do meio ambiente. Também são criaturas de Deus. Por mais que a gente, às vezes, reclame, né? Agora um vírusinho derrubou o planeta. Não é? A gente vê assim, ele é pequeno, mas a potência que ele tem é imensa. Então, não é o tamanho. Como disse aqui na lição, não é o tamanho, porque uma semente pode se transformar numa árvore gigantesca. Então, não é o tamanho que vai determinar a potência daquele ser vivo. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando também de nós. Mas nós vamos chegar mais à frente para falar sobre isso. E aí, né, no Espiritismo, né, como a gente está aliando o meio ambiente ao Espiritismo, lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Conservação e Destruição, na questão número 705, diz assim: por que a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? Aí eu pergunto, antes de a gente ver a resposta dos Espíritos ali, será que a Terra não produz o bastante? Ou será que nós é que utilizamos mal o que é produzido no planeta? Aí os Espíritos nos responderam: a Terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Aí ele já começa dando um puxão de orelha para a gente, né? Porque a gente, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Então ele fala, teria o necessário, sempre o necessário, se nós soubéssemos nos contentar. Se ela não cumpre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Então a gente vê assim, como a gente esbanja, como a gente joga fora coisas. A gente sabe que o desperdício de alimentos no planeta alimentaria todos, não existiria fome, se não houvesse o desperdício. Então, se a gente olhar, se a gente passar nos restaurantes e ver quando eles pegam os pratos, quanta comida é jogada no lixo, é de chorar, sabendo que tem um monte de gente passando fome. Com o self-service ainda melhorou um pouco isso, porque aí a pessoa bota menos, porque vai ter que pagar, né? Então, quando você vai nos restaurantes que é à la carte, que já vem com aquelas bandejas, quando você fala assim, gente, não vou dar conta de comer tudo isso. E aí vai para onde? Alguns dão para os funcionários, outros donos de restaurantes jogam no lixo mesmo, que é incapaz de doar para os funcionários. Então, continuando aqui, né? Vede como o árabe do deserto encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. Então, ele vive com o que ele tem lá, o necessário. Nós estamos sempre querendo acrescentar mais coisas à nossa vida. Todo dia a gente quer mais alguma coisa. E aí ele fala, mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte e tem razão de se lastimar por se achar desprevenido quando chega o tempo de escassez? Então aí ele vai reclamar quando não tem? E o que ele jogou fora? A gente vê, mais para frente a gente vai falar de novo sobre isso, a gente vê às vezes nessas centrais, né, de distribuição de alimento, quantos caixotes de alimento são jogados fora, gente. Tomate, repolho, as hortaliças principalmente, né?
tiram aquelas folhas que estão feias e jogam fora, mas aquilo ali para alguém serve. E às vezes ela só está queimada na ponta, mas se você tirar aquilo ali, você vai aproveitar. A gente em casa não faz isso quando a gente compra, a gente e ficou mais queimadinho um pouco, a gente joga fora. Eu, pelo menos, eu não jogo. Eu tiro aquela ponta que está queimada e aproveito. Né? Então, a gente tem que aprender a fazer isso, para não faltar para ninguém, porque para mim pode não estar faltando, mas está faltando para muita gente. E aí... Não, sem te interromper aí, eu lembrei, essa semana passou uma reportagem, assim, me tocou muito aquilo e me fez refletir muita coisa sobre isso. Algumas mulheres pegando a comida dentro do caminhão de lixo, e dali ela tirava muita coisa para fazer naquele dia, né? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, a gente tem que ficar muito atento para o que a gente compra, a gente comprar aquilo que a gente vai realmente consumir, ou se vê que, eu não vou dar conta de comer isso tudo, já vê alguém para doar. Exatamente. Então, foi uma reflexão, assim, que eu fiz muito profunda. Tem passado muitas reportagens nesse sentido, né? Uhum. Do pessoal catando do lixo, comendo osso, né? Então, aí, isso daí, gente, se não tocar na gente, nós principalmente, que temos mais conhecimento, que sabemos que podemos dividir, é muito triste a gente ver isso, porque a gente não sabe como será a nossa próxima encarnação. Mas, porque hoje, se a gente hoje não utiliza da forma como deveria, se a gente está esbanjando, está jogando fora, podemos precisar. Não é só na outra encarnação, nessa mesmo, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver ainda, a gente não sabe como vai ser a nossa vida amanhã. Nós sabemos como a nossa vida está hoje, mas e amanhã? Né? Então, a gente tem que ficar muito atento à nossa responsabilidade com relação a isso. E aí ele continua, na verdade, eu vos digo que não é a natureza imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Então, a natureza nos provê de tudo. Nós é que não sabemos utilizar, nós é que esbanjamos, nós é que destruímos. Então, o ser humano... quando eu estudava ecologia, né, na faculdade, eu não esqueço que o meu professor sempre falava, o ser humano é o único animal que destrói o seu próprio lar, porque nós destruímos o planeta que é o nosso lar. Nenhum outro animal irracional faz isso. O único que faz isso é o ser humano, que é o ser pensante. Então, precisamos ficar alerta a isso. O que eu estou fazendo com as coisas da minha casa? Quando você falou dessa questão, né, de comprar o necessário, hoje a gente já vê nos mercados umas porções menores, porque as casas, assim, agora, às vezes é uma pessoa ou duas, e aí você compra um negócio que só vem 1 quilo, você vai comer o mês inteiro aquilo. Então, agora já existem porções menores, já estão pensando nas famílias menores. Então, quer dizer, já é uma forma da gente o quê? Não esbanjar, não é? Já é uma forma da gente poder usar só o que for necessário. Então, continuando aqui, a outra questão é 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Aí vem, né, o que eu estava falando da questão do ser humano destruir a própria casa, que é o planeta. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade? Porque tem destruição que às vezes é necessária, né? Mas tem aquela que ultrapassa o limite. Não só da necessidade, como da segurança. A gente vê, às vezes, prédios construídos nas encostas. E aí tiram toda a vegetação, aí vão desbarrancando, né? Tirando aquilo tudinho, vão cortando e faz o prédio ali. Aí vem uma chuva forte, derruba aquilo. Aí o quê? Foi além do limite que poderia ser feito, a construtora poderia ter achado um outro lugar para construir, e da segurança também. Então, aí os espíritos nos falam. A predominância da bestialidade, ele só vem puxando a orelha da gente.
a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Então, quando ele faz isso, é porque a nossa ignorância é maior do que a natureza espiritual. A gente pensa mais na parte material do que na espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. Então, aí, né, o que eu estava falando anteriormente, ele vai lá, desmata, ou ele taca fogo numa região todinha, ou desmata aquilo tudinho, vai prestar conta. Se não prestar conta perante a lei dos homens, vai prestar conta com relação à lei de Deus. Não tem jeito, não vai escapar. Nós temos que prestar conta dos nossos atos. E aí ele fala, quando a gente faz isso, é porque a gente está cedendo aos nossos maus instintos. Todos nós temos, né, o lado luz e o lado sombra. Todos nós temos. E às vezes a gente, pela ganância, como ele diz aí, pela bestialidade de querer mais a parte material, a gente dá vazão a esse nosso lado aí do mau instinto. Então precisamos ficar atentos a isso também. Aí, resumindo isso aí que a gente já falou, o egoísmo cria as necessidades artificiais e a fome é fruto da imprevidência. Propõe-nos assim o desapego aos bens materiais como condição fundamental para um equilíbrio ecológico consistente. Então, né, é o nosso egoísmo que cria as necessidades. A gente sempre acha que está precisando. Não está precisando de nada. Aí Ana, estou precisando tanto disso, não está nada. Chega em casa, às vezes, nem vai usar depois. Ou então tem um monte. Estou precisando tanto disso, está nada. Mas a gente tem essa mania de falar que está precisando, preciso disso, precisa não. Né? Então, ele fala aqui que a gente tem que, vamos dizer assim, treinar esse desapego aos bens materiais. Eu me lembro que a minha mãe falava que eu parecia centopeia, que eu não podia ver um sapato que eu comprava. Hoje eu já não sou mais assim, já estou contida, não preciso mais ter não sei quantos pares de sapato, eu não vou sair com todos ao mesmo tempo. Aí tem um lá que depois você não usa, quando você vai ver, começa a estragar. E você às vezes nem usou. Mas isso a gente tem o quê? Que colocar o que ele fala aqui, um raciocínio nisso. Para que aquele monte se você não vai olhar assim, olha, tenho aqui uma sapateira com não sei quantos pares de sapato. Usa todos? Não. Tem um ali que a gente esquece até que tem. Né? Então a gente tem que aprender a, vamos dizer assim, a valorizar o menos. Né? A gente fala, né, tá muito na moda, a pessoa fala menos é mais, mas é realmente verdade. E aí vem o equilíbrio, né, entre a matéria e o espírito. O fator moral elevado pode auxiliar sobremaneira a circulação de bens dentro da economia. Quando nós evoluímos espiritualmente, nós conseguimos dividir, nós conseguimos doar. Então, quanto mais a gente evolui espiritualmente, menos a gente utiliza as coisas materiais, menos valor a gente dá às coisas materiais. E isso é um resultado do nosso progresso. Quanto mais a gente valoriza as coisas materiais, sinal que a gente ainda está muito agarrado aos bens materiais. Então, a nossa evolução está mais ou menos. Conforme a gente vai se desprendendo de várias coisas, que a gente se desprende de uma coisa, mas se apega a outra, né? Porque aí ele fala lá da questão do egoísmo. Porque assim, fala, não compro mais sapato, mas aí tem o celular, tem não sei o que, a gente tem outros apegos que a gente precisa treinar também. Tudo que é demais, a gente precisa de muita coisa, mas nem tudo é tão importante. Tem coisas que a gente pode abrir mão. E aqui, aquilo que eu estava falando do desperdício. Destruição do excesso de safra para obter preço. Por que não doar para pessoas carentes? E isso daí a gente vê sempre na época dos tomates, a gente vê jogando fora caixote, leite, aqui das frutas. Por
que não doar nas entidades que precisam? Ou ir nos bairros mais, vamos dizer assim, mais carentes e distribuir? Mas não, ele joga fora para por quê? Para o preço aumentar. Porque quanto mais tem, menos vai custar, né? Então, se eu tenho pouco produto, eu aumento o preço. Aí vem a questão o quê? Materialista. E o indivíduo que é evoluído espiritualmente, ele não vai fazer isso, ele vai doar. Ele não vai jogar fora. Corta o coração, a gente vê isso, gente. Jogar fora alimento. Com tanta gente que tem criança que nunca comeu uma fruta. E estão jogando fora. Sabe? Então a gente quando vê um negócio desse, assim, eu falo que desperta em mim às vezes o pior que está adormecido, quando eu vejo isso. Porque é impossível você não ficar indignado. Mas nós também temos que trabalhar isso, né? Porque são os pobres coitados ainda, que ainda não tem esse grau de evolução de perceber que quanto mais ele doar, mais ele vai ter. Ele não sabe disso ainda, que ele ainda não aprendeu, e nós já aprendemos isso. Né? Que amor, né? Quanto mais se dá, mais se tem. Então, e quando a gente divide o alimento, a gente está doando amor. Aí continuando aqui, ó. Outra coisa, lixo seletivo, né? A reciclagem mostra a responsabilidade para com o nosso planeta no cosmos. Então, a gente vê o seguinte, aqui na nossa cidade, a gente já tem, né, nas ruas, coisa separada para a gente colocar pelo menos a parte que pode ser reciclada, que são o vidro, né, o papel, né, o papelão, né, essas coisas todas. E a gente vê quanto emprego gerou na nossa cidade. Quantas pessoas trabalham nesse setor de reciclagem. E antigamente era tudo jogado de qualquer jeito. Como é importante, não só para o planeta, mas como para a dignidade de muitos seres humanos de ter um emprego. E a gente acha que é bobagem. E às vezes a gente não faz essa separação em casa, precisamos fazer. Tem a caixinha de leite, acabou o leite, tira a tampinha, lava, tem que lavar, porque se não lavar não vai ser aproveitado, porque dá bicho ali dentro. Aí estraga e eles não conseguem aproveitar. Com aquela caixinha Tetra Pak, né? Seja de leite, de molho, de tomate, assim, o pessoal forra a casa, gente, protege do frio. Olha quanta coisa pode ser feita com isso. No alimento, a gente joga fora às vezes, pega o brócolis, joga aquelas folhas todas fora, pega a couve-flor, joga aquilo tudo fora. E aquilo tudo ali dá para ser aproveitado. Dá para se fazer várias coisas. A folha do brócolis tem mais nutrientes até do que o próprio brócolis. Então, às vezes, a gente joga fora o que é necessário. Então, a gente precisa aprender. A melancia, né? A gente pega aquela parte vermelha, aquela parte branca a gente joga fora. Aquilo ali, se você fizer doce daquilo ali, fica igual doce de mamão. Tá? Fica igualzinho. Rala ele. Você faz, você bota o cravo, você vai fazer, você não vai dizer que é melancia. Você pode até falar assim, não, de mamão não é, porque, né, o paladar também é diferente, mas o que é? Então, quantas coisas a gente pode fazer que a gente não procura saber? A gente fica futucando na internet, fofoca, bobagem, briga, um montão de coisa, e coisas que a gente não procura, e na internet tem tudo isso. Tá? Então, assim, é importante a gente procurar saber. O desenvolvimento econômico deve estar a par do desenvolvimento espiritual, quer dizer, deve estar junto. Então, quanto mais espiritualmente nós somos desenvolvidos, mais a gente consegue desenvolver a parte econômica. Porque olha quanta coisa que eu falei aqui que a gente pode aproveitar e gerar emprego e gerar alimentação de outras pessoas. E aí, como cuidar, né, do meio ambiente? Visando o relacionamento saudável com o meio ambiente, o benfeitor André Luiz, em 1960,
ditou a página que está no livro Conduta Espírita, tá, gente? Essa página eu ia trazer, acabei esquecendo de trazer o meu livro. Perante a Natureza. O nome da página que André Luiz ditou e que Chico psicografou. Baseando-se na frase de Paulo de Tarso, que disse assim: pois somos cooperadores de Deus. Então, nós somos cooperadores de Deus. Então, nós temos o quê? Que conservar o nosso planeta. Nós temos que cooperar nessa parte. Aí eu tirei só um trecho do texto Perante a Natureza. Aí ele fala aqui quais são as nossas funções. Proteger o quanto possível todos os seres e todas as coisas. Então essa é a nossa função. Cada um no seu pedaço, né? Proteger aquilo que lhe cabe. Não é sair daqui, vou lá não sei aonde para proteger a floresta. Não, eu posso fazer isso aqui na minha cidade. Posso fazer na minha casa, no meu jardim. Não é? Preservar a pureza das fontes e a fertilidade do solo. Aí vem, né? A pureza das fontes. Gente, como é bom a gente beber uma água pura. Sem nada nela, a gente poder pegar uma água, uma fonte e beber. E aí a gente polui por quê? Botando os fertilizantes no solo que vão cair lá nas nascentes. Aí vem a água poluída pra gente. Então nós, que nem eu falei, né, anteriormente, somos os únicos que destruímos o nosso planeta. Nós temos tudo, o planeta nos dá tudo e nós destruímos também. Tudo que nos foi dado a gente está tentando destruir. Ampliar pomares, tanto quanto auxiliar a arborização e o reflorestamento. Se nas ruas a gente tivesse árvores frutíferas, quantas famílias seriam beneficiadas das frutas sem precisar comprar? É lógico que não são todas as frutas que a gente pode contar, né? E tudo mais, assim, tem lugares, por exemplo, no Rio, na Vila Militar, é mangueira. A avenida inteira, assim, aquele monte de mangueira. O pessoal vai fazer caminhada e pega a manga e vai, entendeu? Você, ao mesmo tempo que você está caminhando, você está pegando aquela manga ali, fresquinha, sem agrotóxico, sem nada, caída do pé que está no chão. Você não precisa nem catucar. Isso eu estou falando, né, porque eu morava ali, então sei exatamente do que eu estou falando. Mas existem outros lugares que isso acontece também. E a gente, às vezes, passa a ver uma árvorezinha que está desse tamanho, chega lá, quebra, chega lá, arranca. A gente destrói. Então ele fala aí, para a gente ampliar os pomares e auxiliar a arborização. Quer dizer, quanto mais a gente plantar árvores, melhor para a gente. Prevenir-se contra a destruição e o esbanjamento das riquezas da terra e explorações abusivas. Quer dizer, explorar a terra, né? Aquele cultivo do ouro lá, vai lá garimpar, ou então de alguns, esqueci agora, que tem no solo, né? Então a gente tem que pensar nisso. Utilizar o tesouro das plantas e das flores na ornamentação de ordem geral. Como é bonito a gente ter uma planta ornamentando a nossa casa. Como fica bonita, como fica aconchegante uma casa que tem planta. Ela tem vida. Né? Às vezes você está aborrecido, quando você pega lá a sua plantinha, vai cuidar da sua plantinha, lá conversa lá com a sua plantinha, e tudo aquilo te dá, né, uma paz, um sossego. É tão bonito a gente olhar, a gente passar e ver, né, o mundo, né, a gente vê tudo florido, a gente olha aqui essa avenida aqui, aquela outra de lá, tudo florido, tão bonito a gente poder olhar isso, e nós estamos colaborando com o quê para manter isso? Não reter improdutivamente qualquer extensão de terra sem cultivo ou sem ampliação para fins elevados. Quer dizer, tem aquele monte de terra, mas não faz nada. Mas não divide com ninguém também. Está lá parada, não vende, né? Não estou falando nem aqui na questão de doar, não. Ele não vende e não planta nada e não faz nada. Porque é dele. E quando ele voltar para o mundo espiritual, ele vai levar com ele. Ele não faz nada daquilo, mas está lá. Improdutivo, né? E com gente, às vezes, precisando para morar. Para fazer, se ele vendesse, loteasse de repente, né? Quantas pessoas seriam beneficiadas? Então, André Luiz, né, nesse texto, gente, quem quiser ler esse texto, está no Conduta Espírita
dia que é só pegar na internet, jogar lá, Conduta Espírita, André Luiz, Perante a Natureza. O texto é lindo, eu só tirei esse trecho, tá? Porque senão não dá tempo de eu falar tudo que eu tenho para falar. Vamos continuar aqui. O que iremos deixar para os futuros habitantes do planeta e para nós mesmos nas próximas encarnações? Então a gente vê ali, né, as queimadas, as derrubadas, né, das florestas, porque a gente pensa assim, o que tem? Não vou estar aqui mesmo? Escuto, quantas pessoas falam isso? Só que nós podemos estar aqui sim, olha. Nós somos reencarnacionistas, mas sabemos que nós vamos voltar. E, de repente, nós que estamos fazendo isso, vamos precisar, depois na outra encarnação, vamos lamentar a falta das árvores, o calor intenso, que a gente já viu como a temperatura aumentou, não é verdade? Está aumentando a cada ano, por exemplo, a gente está com temperaturas incertas. Eu me lembro, assim que eu vim morar em Guaçuí, que a gente aqui, a gente tinha as estações do ano certinha. A gente percebia mudança certinho. Quando ia chegar a primavera, a gente já sabia. Quando chegava verão, a gente percebia tudo. Hoje não, uma bagunça. E tudo causado por quem? Por aqueles que destroem a própria casa, que é o ser humano. Com queimadas, com derrubadas de floresta. Tudo por quê? Material, parte material, ganância, né? É a questão sempre da parte material acima de tudo. Então, quando eu coloco o material acima de tudo, eu estou não só me prejudicando, como prejudicando as futuras encarnações de parentes meus mesmo, de filhos, de netos, de bisnetos. Eu estou colocando em risco justamente as pessoas, às vezes, que a gente mais ama. E às vezes a nossa próxima encarnação também, que não sabemos, não é verdade? Aí agora eu vou falar um pouquinho, né, da sustentabilidade ambiental na casa espírita. Porque a gente está falando de uma forma geral. E como a gente vai falar de meio ambiente e não falar da casa espírita? Relaciona-se à preservação dos ambientes físico e espiritual das instituições, a influência na ordem social e ao uso consciente dos recursos naturais. E aí, né, eu vou citar como exemplo a nossa própria casa. Há algum tempo atrás, quem é frequentador aqui antigo, sabe que a gente usava os copos descartáveis. Era copinho de café para água, né? Após o passe, copinho de água, a gente usava tudo isso. As lâmpadas não eram essas de LED, né? Então, nós fomos nos conscientizando que isso era uma agressão à natureza. E foi trocando tudo. Hoje a gente não tem produto descartável para uso, que tudo, por exemplo, nós fizemos canequinha para nós, tem os copos lá dos que chegam, tem os cálicezinhos, né, de vidro para beber água após o passe. Então nós fomos o quê? Reciclando muitas coisas. Apagamos as luzes, não estamos naquele cômodo, não precisa ficar aceso. Até comentei com a Paula, com a Frânia, né? Acende aí, menina, nós estávamos olhando os livros ali da escuta, porque a gente está apagando, porque a gente não está ali, né? Igual a gente faz na nossa casa. Na nossa casa a gente não faz isso, pelo menos eu faço na minha. Vai ficar a casa inteira acesa se eu estou lá no quarto, ou então eu estou na cozinha. Por que o resto da casa está acesa? E por que na casa espírita eu não vou fazer a mesma coisa? Por que eu não vou cuidar dessa parte também dentro da casa espírita? O lixo, por que eu não vou separar também? O óleo, por que eu não vou juntar o óleo para poder fazer sabão depois? Se eu posso reaproveitar. Então são várias coisas que nós podemos fazer. E aí que ele fala do ambiente físico, falei do ambiente físico. E aí ele fala do ambiente também espiritual. Aí vem a chave do problema. Os nossos pensamentos, os nossos maus pensamentos poluem a atmosfera do planeta. Sobrecarregam. Tanto é que quando a gente olha o céu, às vezes escuro, pesado, a gente fala, nossa, o céu está carregado
carregado. Hoje a gente fala assim, você está carregado. E às vezes está mesmo. Dos nossos próprios maus pensamentos. Então nós jogamos esses fluidos ruins, negativos, todo na atmosfera do planeta. E aqui na casa espírita a mesma coisa. Eu, quando chego aqui, a gente tem que fazer o quê? Esquecer as coisas. A gente tem que vir aqui justamente para que a gente tenha o quê? O nosso pensamento higienizado, que a gente fique voltado para as coisas boas que acontecem aqui, para esses fluidos que recaem sobre nós durante todo o tempo que a gente está aqui. Para a gente deixar o quê? Esses espíritos agirem sobre nós. Para que nós possamos nos tornarmos melhores. Os nossos problemas são nossos. Mas nós podemos aprender a lidar com eles. E para aprender, a gente precisa higienizar o nosso pensamento. Assim como nós higienizamos a parte material, por exemplo, hoje a Ana veio aqui, limpou tudo, passou coisa em tudo, limpou tudinho. Mas o nosso pensamento, somos nós que temos que fazer essa higiene. Ninguém vai fazer por nós. E essa higiene é feita através de quê? Da oração. Pensamentos ruins, todo mundo tem. Tem momentos que fica difícil. Você fala no outro, não tem saída. Não sei como é que eu vou sair disso aqui. Mas quando a gente para, medita, ora, a ajuda vai vir no momento necessário. Porque também não é da noite para o dia, né, gente? As coisas vão acontecendo gradativamente. E continuando aqui falando da sustentabilidade ambiental, né? Considerando que tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande harmoniosa lei de unidade. Isso aqui está na Gênesis, no capítulo 14, item 12. Deve-se incentivar o exercício de uma consciência ecológica e de preservação da vida em nosso planeta, primando pela responsabilidade individual e coletiva. Então, a nossa responsabilidade é muito grande para conosco mesmo e para a coletividade. Então, lá na frente a gente falou do nosso egoísmo. Então, o nosso egoísmo é que está atrapalhando a nossa própria evolução. Lá no Evangelho e no livro se fala que a chaga da humanidade é o egoísmo, que nós pensamos em nós mesmos. Então, assim, sobrou isso aqui, eu jogo ali no lixo, porque eu não penso que de repente aquilo ali que eu não quero mais vai servir para alimentar uma família. Isso aqui vai vencer amanhã. Vou jogar no lixo. E de repente uma família, se você desse, ia fazer bom uso daquilo. Então a gente precisa analisar muito essas questões. Aprender, né, a dividir mais. Ou comprar menos também. A gente falou sobre isso, porque até a gente estava falando o seguinte, que hoje nos mercados a gente já vê porções menores para as pessoas que vivem sozinhas. Antigamente era aquelas coisas enormes, hoje não, hoje você consegue ver porção para uma pessoa ou para duas. Então eles já estão pensando nisso também, para não haver tanto desperdício, não é verdade? Então a gente tem que aprender a viver no mundo moderno, a gente tem que evoluir junto e não ficar jogando fora. Ou compra menos, ou se comprou demais, doa. Dá uma boa utilidade àquilo que comprou demais. O jogar fora que é o problema, né? E aí vem, destaca-se ainda o zelo com o ambiente espiritual, por meio do teor dos pensamentos. Como é importante, né, gente, o teor dos nossos pensamentos. Se a gente deixar vir os pensamentos ruins, eles vão vir. E ele fala aqui, a gente tem que ver o teor dos pensamentos, das palavras e das ações, dos sentimentos que nutrimos e emitimos, influenciam os que conosco convivem. Então, às vezes, você mora numa casa onde o palavreado é pesado, é aquela casa onde todo mundo fala palavrão, todo mundo fala gritando, é aquela briga, daquela coisa que você chega e fala, meu Deus, você chega a ficar tonto, quem não está acostumado a viver num ambiente assim. Então, a gente precisa aprender o quê? A ter zelo por esse ambiente espiritual também, não é só pelo
material. Não adianta cuidar da plantinha, do animalzinho, do planeta, e dentro de casa eu sou um monstro. Eu sou aquele que grita com todo mundo, que fala um monte de palavra. Entendeu? Então eu tenho que ter uma ação que conjunta, material e espiritual, procurar aliar as duas coisas. Como seres interdependentes, somos igualmente responsáveis pela diminuição da poluição fluídica nos ambientes em que convivemos, seja nas instituições espíritas ou nos demais ambientes sociais, zelando pela construção de ambientes espiritualmente saudáveis. E aí, vamos falar um pouquinho disso aí, né, gente? Às vezes nós chegamos num lugar e tem alguém que a gente fala assim, não gosto daquela pessoa. Aí você fica ali o tempo inteiro falando isso. Ou então você passa pelas pessoas, não cumprimenta, ou fica tá de cara feia, está num lugar, mas está de cara feia. Gente, se eu não estou me sentindo bem ali, não vá. Por exemplo, se eu venho à casa espírita e chego aqui e fico de mau humor, de cara feia, não cumprimento as pessoas, para que eu venho? Fico em casa. Vou esparecer lá, entendeu? Porque quando a gente chega aqui, a gente tem que procurar o quê? Fazer essa limpeza fluídica, é para isso que a gente está aprendendo, a gente está vindo para aprender a fazer isso. Então vamos lutar, de repente aquela pessoa com quem eu não gosto, que eu nunca nem às vezes falei, vai ser minha melhor amiga no futuro, mas eu não dou nem chance, não gosto do fulano, você já conversou, não é? Já conviveu? Não, então por que não gosto? Aí fala assim, do passado. Não, gente, não vou botar culpa também tudo do passado, não. É do presente mesmo. Eu que estou mal-humorada, eu que sou... Né? Porque a gente fala, as coisas ela vai achar também que tudo é da encarnação passada. Não é, não. Não é, não. Tá? Tem coisa que nós estamos fazendo agora, né? É aquele mau humor nosso. Tem dia que a gente está de mau humor? Tem, né? Pelo menos eu tenho. Tem dia que eu estou de mau humor, quero ver a sombra. Mas isso faz parte. Mas aí a gente tem que o quê? Aprender. Mas aí eu não vou sair descontando no primeiro que aparecer. Então eu fico dentro de casa. Porque as outras pessoas não têm culpa. Então isso daí é fazer essa limpeza fluídica. Está muito mal-humorado? Pega o Evangelho e vai ler. Faz uma oração, pede para te ajudar, para tirar esses pensamentos ruins, para que você possa limpar o ambiente fluídico seu. A psicosfera do lar. Pode-se concluir, assim, a gente falou dessa coisa do lar, né, que a gente tem esse ambiente pesado, que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica, que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Está na Revista Espírita de maio de 1867. Então, nós podemos ver aí que uma pessoa, né, em todos os lugares que ela convive, se ela for essa pessoa que tem essa psicosfera fluídica, poluída, vamos falar assim, né, ela vai contaminar vários lugares. O lar dela, a família, às vezes aí a família, o serviço dela, aí ela contaminou ali, aí ela contaminou, igual o vírus, ela vai contaminando todo mundo. A nossa, nosso ambiente fluídico, né, a nossa mente, ela consegue às vezes contaminar uma pessoa que está bem. Às vezes você está bem, chega uma pessoa que não está bem, você fala, nossa, parece que eu peguei tudo daquela pessoa. Mas por quê? Porque você também não estava com o seu pensamento fluídico no bem. Você baixou a guarda, você vamos dizer assim, não orou, você não pediu ajuda. Então, quando a gente faz isso, a gente sai contaminando. Onde a gente vai? Vai encostando, vai contaminando. E não é isso que a gente quer. A gente está aqui justamente para aprender a não fazer isso. Tem dia que a gente faz, tem dia que a gente lembra. Aí faz uma oração, né? E faz essa limpeza fluídica. Outra forma da gente limpar a psicosfera do nosso lar é através do quê? Evangelho no lar. Quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente está limpando a psicosfera do nosso lar.
A gente está chamando Jesus e os mentores amigos para dentro da nossa casa. E ali a gente consegue o quê? Ter essa boa energia, para onde a gente chegar, a gente levar sempre o quê? Paz, harmonia, a gente ser aquela pessoa que onde a gente chega, as pessoas gostam de estar com a gente. Então é importante a gente fazer isso. Não é difícil fazer um evangelho no lar. Então, para que a gente possa elevar a natureza moral de todos os espíritos do planeta. E a gente tem que começar o quê? Por nós. Tudo começa em nós, né, gente? Porque a gente geralmente quer que comece no outro. A gente quer que o outro mude, mas a gente não quer mudar. E como diz a música, né, a paz do mundo começa em mim. E tudo começa em cada um de nós. Se nós queremos que o mundo seja melhor, tem que começar em nós. Aí às vezes eu quero um mundo melhor, mas faço da minha família, na vida da minha família, no meu lar, uma vida difícil. Então começa a paz ali primeiro. Começa ali. E aí chegando aqui à conclusão, o planeta Terra oferecer-nos-á sempre o suficiente, desde que saibamos utilizar os seus recursos naturais com parcimônia, quer dizer, usar com educação, né? A gente viu lá na pergunta, lá no inicial do Livro dos Espíritos, que a Terra sempre nos fornece tudo, nós é que não sabemos utilizar, nós é que esbanjamos. Quer queiramos ou não, há uma lei natural que rege todas as ações, as boas e as más. Assim, se comermos em demasia, poderemos contrair uma doença. Do mesmo modo, se poluirmos o espaço mais do que ele pode suportar, poderemos presenciar alguma calamidade. Em sendo assim, uma reflexão sobre as leis morais capacita-nos a melhor utilizar os recursos que a divindade empresta-nos para auxiliar a nossa evolução espiritual. Então, aquela frase que fala, sabendo usar não vai faltar, é exatamente isso. Se a gente não esbanjar, se a gente aprender a dividir com o outro, então não vai haver fome no planeta. Se a gente desperdiçar menos, se a gente aprender a dividir aquilo que não queremos mais, não é verdade? Então a gente tem que aprender a fazer tudo isso. Eu não terminei ainda não, tá, gente? Que eu tenho uma coisa aqui para mostrar para vocês, mas esse estudo, ele foi feito, né, pesquisado no Livro dos Espíritos, na Gênese, na Conduta Espírita, que foi a lição que eu falei para vocês. O Livro Espírita e a Sustentabilidade do Movimento Espírita é um livro da FEB, do Conselho Federativo Nacional. E esse livro aqui não é espírita não, tá? É um livro meu da educação ambiental. Educação Ambiental, Abordagens Múltiplas, organizado por Aloysio, não vai sair agora, Rucheski, Porto Alegre, 2002, tá? E a gente sabe que quando a gente fala em espiritismo e ecologia, né, o meio ambiente, espiritismo, está voltado a gente aprender a dividir mais, a não desperdiçar. O planeta está aí pronto para que a gente, que tenha tudo para todos, como disse lá na primeira lição. E começou esses dias, né, essa conferência do clima, e veio um vídeo muito interessante que eu vou colocar aqui para que a gente possa assistir, e aí eu vou encerrar com esse vídeo, mas depois do vídeo eu vou falar um pouquinho ainda, tem 10 minutos, tá, gente? O vídeo tem 2. Vou botar ele de outro jeito. Se ele não quiser. Porque tem isso, né? Tem dia que eles não querem trabalhar, né? Ele quer estar em inglês, mas ele tem a legenda, tá, gente?
comigo. Tá dando pra ler, gente? Não. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct in 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we have an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster. And yet every year governments spend hundreds of millions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you can do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's new chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's not for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Muito criativo, né? Então, né, é que ele fala ali, né? Eles foram destruídos por um asteroide. E nós? Vamos escolher que a nossa espécie seja destruída porque nós queremos, porque nós estamos destruindo o planeta? É isso que nós queremos? Né? Então, assim, esse vídeo foi o de abertura da COP26. Então, é justamente alerta a todos os países que estão reunidos, né, em torno desse estudo. Então, veio esse vídeo, né, muito interessante, né, muito bem feito, muito bem bolado, e nos dá um puxão de orelha, né, porque nós vamos escolher extinguir a nossa raça, porque não estamos dividindo os alimentos, estamos deixando morrer de fome, porque o nosso egoísmo é maior do que o amor que temos uns pelos outros. Então é isso, é essa mensagem, né, que ele nos traz. Será que é essa escolha que nós vamos fazer? Ou será que nós vamos escolher salvar a nossa raça, né? Vamos deixar que ela continue adiante. Nós sabemos, né, que nós temos o poder na mão, tanto de destruir quanto de construir. E qual escolha iremos fazer? Essa é a pergunta, né, que ele nos faz aqui. E ainda fala, é agora ou nunca. Quer dizer, já esperamos demais. Então, gente, era isso que eu tinha para falar no dia de hoje. E lembrar, né, que a gente, como espírita, a gente tem obrigação de fazer o que há de melhor para o meio ambiente material e espiritual. Precisamos higienizar os nossos pensamentos, jogar na atmosfera coisas boas, porque eles nos dão coisas boas e nós não estamos devolvendo à altura o que recebemos. O mundo espiritual nos ajuda todos os dias e nós estamos devolvendo em forma de destruição. Então, que possamos refletir sobre esse vídeo. Quem quiser assistir de novo, é só entrar lá no YouTube e colocar lá COP26, que vai achar ele lá, tá? Aí tem ele só em inglês, tem ele legendado também, tá? Então, gente, era isso que eu tinha para falar. Agradecer a vocês a presença aqui hoje, né? O tempo estava meio chuvoso, né? De repente toma uma chuvinha para refrescar, que estava quente. Como faz, o meio ambiente, né, cuidando da gente. Estava muito calor, veio a chuvinha, refrescou. Então, que possamos nesse momento agradecer e lembrar, né,
que nós temos aqui o nosso bazar funcionando todas as terças e sextas. Tem sempre alguém lá para receber. Agradecer a compra dos ingressos do nosso sábado de tortas, que vai ser no outro sábado, dia 6. Nós vendemos todos os ingressos, recebemos doação de todas as tortas. Então, assim, só temos assim, agradecer demais, porque quando precisamos, sempre podemos contar com os trabalhadores da nossa casa, né? Nós sempre somos muito ajudados por vocês. Então, muita gratidão e que Deus possa abençoar o lar de cada um. Que possamos, então, fazer a nossa prece agora e pedindo aos médiuns da casa que possam se colocar para que a gente possa fazer a nossa oração. E cada um nesse momento mentalizar suas necessidades, o que está precisando para a sua família, para o seu lar, para o seu ente querido, para que ele possa também receber, estando onde quer que se encontre, encarnado ou desencarnado. Então, que possamos, neste momento, Jesus querido, te agradecer por este planeta lindo que nos deste. E perdoa-nos, Senhor, por ainda sermos tão inconsequentes e não cuidarmos como deveríamos da nossa casa. Envolve, Senhor, todo o planeta com as suas energias de amor e paz. Que cada lar deste planeta possa, nesse momento, receber as bênçãos de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe Celestial. Que todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios ou pelas ruas, recebam também, Senhor, essa chuva de bênçãos que recai sobre todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que todos os lares recebam também, que todas as águas do planeta sejam magnetizadas, transformando-nos no remédio necessário para que sejamos melhor e que estejamos melhor a cada minuto de nossas vidas. E assim, com muita gratidão, pedimos a permissão do mentor de nossa casa, Raimundo Cristão, a permissão de Jesus, nosso Mestre, e de Deus, nosso Pai, para que possamos dar por encerrada a nossa reunião doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, boa noite então a todos. Vocês tenham um ótimo final de semana. Terça-feira, gente, reunião normal aqui